Oi, aqui é o Nix, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô gravando esse vídeo basicamente porque eu me peguei pensando no que eu falaria pra mim mesmo se eu tivesse, a condição de voltar no tempo lá pro momento em que eu tava pensando em migrar de carreira para programação e que pudesse ser algo que aceleraria esse meu processo desde o momento que veio na minha cabeça a ideia de, olha, vou ser programador, até o momento em que eu consegui ali o meu primeiro estágio. Hoje eu sou um líder técnico na empresa onde eu trabalho, que é um cargo acima do desenvolvedor sênior. Então, olha, desde que eu consegui o meu primeiro estágio até este momento, eu acho que eu fiz, sei lá, 80, 90% das escolhas certas, porque quando eu estava começando eu nem imaginei que eu ia conseguir chegar tão rápido no cargo que eu tenho. Mas eu tenho certeza que do momento que deu aquele estalo, que eu pensei assim, cara, eu preciso migrar de carreira para a programação, porque a carreira que eu tô tá uma merda, eu não tô vendo futuro nisso e eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Até o momento que de fato eu consegui o meu primeiro estágio como programador, ali foram os momentos que eu mais errei. E provavelmente não, tá? Eu tenho certeza que é o momento onde as pessoas mais erram, principalmente as pessoas que estão migrando de carreira. Tem dois tipos de pessoas que conseguem entrar, né, na área da programação. A pessoa que ela sempre quis ser. Ô, merda. A pessoa que sempre quis ser programador e a pessoa que ela escolheu uma outra carreira, talvez gostasse assim de mexer com as coisas da internet, criar coisas e tal, e percebeu que talvez ela pudesse migrar dessa carreira, que ela, por alguma razão, fez uma escolha errada, né? Não tá legal a carreira atual dela, e ela quer se tornar, então, uma pessoa programadora. Então são coisas completamente diferentes, né? São jeitos de lidar com essa entrada no mercado totalmente diferentes. E eu era a pessoa que tinha escolhido a carreira errada. Na verdade, sim, eu gostava da minha carreira, eu gosto do que eu estudei, talvez não fizesse nada diferente na minha vida, mas chegou um momento em que eu realmente me vi forçado a migrar, né, a mudar para outra coisa. E na época não tinha ninguém, literalmente ninguém, que eu conhecia que tinha seguido essa mesma pegada, né? Todo mundo que tinha cursos, coisas assim, eles fizeram o caminho padrão, que é, olha, eu decidi que eu vou ser programador, aí eu vou para a faculdade, moro com os meus pais, aí eu faço ali 2 anos de faculdade e tal, depois consigo meu primeiro estágio, tudo ao natural, tudo muito tranquilo, e eu não podia seguir esse processo porque eu já tinha feito isso com outra carreira e agora eu tinha que correr contra o tempo, porque eu não morava mais com os meus pais, eu tinha contas para pagar, eu já estava não casado, mas juntado, né? Então eu não podia ter tempo a perder. E aí eu fiz o que muitas pessoas fazem, né? Eu fui pro YouTube e todo mundo lá falava que a primeira coisa que eu tinha que fazer era estudar lógica de programação. E beleza, eu concordo com isso. Eu concordo que a primeira coisa que a gente deve fazer é estudar lógica. Mas aí vai a primeira coisa que eu falaria pra mim se eu voltasse no tempo e pudesse olhar nos meus olhos e dizer assim, cara, faz exatamente isso. Eu estudaria lógica de programação, mas estudaria direto na linguagem que eu tinha escolhido. Então, por exemplo, eu fazia, né, eu já tinha uma noção do que era programação, porque eu fazia blogs, coisas assim, até para a carreira onde eu estava, né? E aí eu fazia esses blogs no WordPress. O WordPress, ele usa o PHP, mas o front-end dele, né, usa JavaScript, tem o CSS, tem o HTML em si, e eu já mexia algumas coisinhas dali. Então, para mim foi muito natural escolher o front-end inicialmente. Então, eu comecei estudando HTML, CSS e JavaScript. Embora, né, vou falar mais pra frente, que é algo que eu faria diferente hoje também. Mas na época, então, ao invés de eu pegar assim, ó, cara, eu já tô fazendo, né, JavaScript e tal, vou aprender lógica de programação, reforçar a lógica de programação com isso. Eu fiz um caminho ao contrário, fui estudar com C++, aí eu estudei com C++, aí depois eu encontrei, né, um curso que ensinava com Portugal, aí eu eh, fui lá, estudei de novo com Portugal, e aí quando eu finalmente percebi, cara, eu preciso avançar em JavaScript, não adianta eu ficar estudando C++, não adianta eu ficar estudando com Portugal e tal, se eu vou codar com JavaScript, eu preciso entender a lógica de programação com a sintaxe do JavaScript. E apesar da lógica ser a mesma, obviamente, a sintaxe mudava muito. E aí eu perdi uns bons meses assim, ó, estudando lógica de programação em C++, depois em Portugal, para enfim chegar no JavaScript.
Se eu tivesse simplesmente estudado na linguagem que eu ia seguir, né, que eu ia seguir a minha carreira, eu teria poupado aí vários meses de estudo. Então, primeira coisa que eu falaria, escolhe a linguagem de programação que você quer, tá? JavaScript não tem erro, Java não tem erro também, e aí vai lá e estude lógica de programação nessa linguagem que você escolheu. Não fica perdendo tempo estudando com outras coisas. A segunda coisa que eu falaria aí indo, né, junto com essa parte da escolha da linguagem de programação de fazer, né, a lógica na linguagem que você escolheu, e é quase um complemento, que é o seguinte: eu hoje não começaria com JavaScript, tá? Ou se eu fosse começar com JavaScript, eu diria assim, ó, beleza, estuda JavaScript, aprende a lógica de programação com JavaScript e vai pro TypeScript. Não fica perdendo tempo com JavaScript. Eu perdi algumas oportunidades na minha carreira, bem ali no início da carreira, por não saber TypeScript. Então, eu acredito que o segundo passo, né, se você já aprendeu JavaScript, já está fazendo ali os seus front-ends e tal com JavaScript, ou até indo para o Node, né, no back-end com JavaScript, já vai para o TypeScript. Já vai aprender TypeScript, que é a parte, né, que a gente dá a tipagem ali para o JavaScript. Vai facilitar muito, né, a tua entrada na carreira e também a tua progressão na carreira. Mas se eu pudesse voltar no tempo hoje, né, neste exato momento, e falar para mim mesmo o que, que eu deveria estudar, eu começaria com Java. Tá? Hoje eu codo com Java e JavaScript. Então, por exemplo, a stack que está bombando neste momento é Java com Spring e Angular, né? Ou Java com Spring e React, que aí seria basicamente Java e JavaScript juntos, né? Só que no front-end com os frameworks que é o Angular e o React, e no back-end o framework Spring com Java. Então, eu iria para Java porque eu acho que é mais tranquilo de. Não, não é que é mais tranquilo de aprender com Java. Java é mais verboso, mas uma vez que você aprende Java, para aprender JavaScript depois e TypeScript principalmente, é muito fácil. Então, vai encurtar muito a jornada para quem quer ser full stack, né? Hoje eu sou full stack e eu não tenho nenhum arrependimento de ter escolhido ser full stack, porque hoje eu consigo fazer um app do início até o fim, né? Então, eu gosto muito disso. Mas eu comecei com o JavaScript, depois fui para Node, e aí só depois eu fui para o Java, e foi muito mais difícil para mim aprender Java, que hoje é talvez a linguagem de programação que mais tem emprego, principalmente para iniciante também, e é provavelmente é uma das que mais paga, né? Então é isso, eu optaria hoje, se eu estivesse começando, ou por estudar Java, ou se eu quisesse ser só front-end. Beleza, aí tem que escolher JavaScript se você quer ser front-end web, né? Não tem como fugir do JavaScript, mas eu iria já para TypeScript logo em seguida. A terceira coisa que eu falaria para mim e que eu acho que me tirou alguns meses assim de direcionamento correto é foca 100% no teu currículo como programador. Como eu estava migrando de carreira, e eu acho que isso é um dos maiores erros que todo mundo que está migrando de carreira comete, eu deixei o meu currículo assim meio que, sabe, eu não. Parecia que eu não tinha decidido ainda, tava ali em cima do muro, sabe? Olha, eu sou 80% aqui da área do direito e 20% eu tô migrando de carreira aqui para a área da programação. E o que acontece é que um recrutador olhava o meu currículo e pensava assim, cara, não tem condições de eu contratar esse cara aqui. Primeiro, esse cara está migrando de carreira, ele nem é programador de fato, né? Aí, por que que ele está migrando de carreira? É porque ele está insatisfeito com a carreira dele? Era, né? Mas esse cara sabe o que ele está fazendo? Ele realmente tá afim, ele vai entregar, né, para a empresa? Ou ele tá naquela assim, ah, se der certo eu vou, se não der certo eu não vou e tal. Então, você fica numa zona de indecisão muito cruel, tá? Então, por exemplo, essa dica, inclusive, quem me deu, né, de, cara, faz o teu currículo 100% focado na área da programação, que as coisas vão mudar, você vai ver que vai ser mais chamado para entrevistas, os recrutadores vão ficar mais interessados no teu perfil. Foi, inclusive, a professora Javanalta, né, cara, isso foi uma das coisas que, inclusive, ela sempre fala, né, que deu o maior boom, assim, na carreira dela, e literalmente depois que eu fiz isso, eu peguei assim, cara, aqui ó, daqui pra trás é como se a minha vida não tivesse existido, é como se eu tivesse perdido a memória e começado do zero e agora eu sou 100% focado em programação e eu literalmente excluí minhas experiências passadas do meu currículo,
Hoje eu até boto lá de novo, né? Porque não faz mais diferença. Mas quando eu tava começando, fez muita diferença. Eu peguei e coloquei ali literalmente só as coisas que eu sabia, as coisas que eu já fazia, né, na área, freelancers que eu tinha, inclusive, ali, que eu fazia até para alguns amigos na área ali do WordPress, que eu falei, né, que eu comecei. E aí meu currículo ficou bem alinhado, 100% alinhado só com coisas de programação. E aí foi como mágica, simplesmente as coisas começaram a acontecer para mim, eu comecei a ser chamado para algumas entrevistas, algumas coisas assim. Ainda demorou um pouquinho para ser chamado, porque eu não tinha 100% das coisas que precisava, né, de conhecimento técnico, mas logo em seguida já deu um puta resultado para mim. Então, essa seria a terceira coisa que eu me falaria, né? Foca 100% no teu currículo como programador. Nada de, estou em migração de carreira. Nada de, nossa, eu preciso da minha primeira oportunidade, né? Coitadinho, me dê uma oportunidade. Cara, isso não funciona. Ninguém tá nem aí pra você. As pessoas querem saber se você desenrola ou não, né? Então, no momento que eu aprendi isso, a minha carreira literalmente deu um boom. E eu perdi alguns meses tentando fazer esse, né? Era mais uma insegurança, né? De, mas o que que as pessoas vão pensar, né? Vão pensar que eu fiquei, sei lá, dormindo na casa dos meus pais até agora. E aí simplesmente decidi que eu queria ser programador, né? E eu já tinha 30 anos, acho que eu já tinha 30 anos. Eu tava bem perto dos 30. Então era pior ainda, né? Porque eu ficava pensando assim, pô, o pessoal vai olhar assim, o que que o cara quer fazer estágio aos 30 anos, né, como programador e tal. E eu mandava muito para estágio, porque eu sabia que era mais fácil eu conseguir um estágio do que eu tentar entrar como júnior, porque júnior é alguém que já está pronto, né? Não é um aprendiz. Cargos de aprendiz são estágio e trainee, né? Então eu queria um dos dois, ou estágio ou trainee. Sabia que logo depois eu já conseguiria pegar um júnior logo na sequência e foi literalmente o que aconteceu para mim, né? E a quarta coisa que eu me falaria é, cara, foca em alguma coisa, de alguma comunidade que você tenha e cria, né, cria um app, alguma coisinha assim que vai ajudar essa comunidade de alguma forma, porque você vai se forçar a não copiar código. E eu noto que isso é uma coisa que muita gente que está começando acaba fazendo, que é entrar entra em tutoriais e fica copiando código, copiando código, copiando código. E é muito tranquilo fazer isso, porque literalmente o código está ali pronto para você, você vai lá, copia o que o professor está fazendo, mas você não se propõe a fazer algo 100% seu. Então, por exemplo, assim, ó, a parte dos tutoriais do estudo, ele é importante, porque afinal, você não vai conseguir fazer um negócio seu do zero se você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Então, você fazer um curso bom, um curso que vai te mostrar tudo que você precisa para entrar na área, né? Vai te dar toda a base teórica e técnica, né? Mão na massa. É muito importante, mas chega um ponto que você tem que se desafiar. E se desafiar, uma das coisas mais fáceis, talvez, para se desafiar, é literalmente fazer então um projeto que envolva, talvez. Você não precisa fazer algo super profissional, sabe? Você pode pegar alguma coisa das comunidades que você está inserido. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho certeza que você tem comunidades nas quais você está inserido de alguma forma. O que significa comunidades que você está inserido? Por exemplo, eu sempre gostei de basquete. Então, eu acompanhava coisas de basquete e tudo mais. E, cara, por que não fazer um sitezinho que exibe resultados de jogos que estão acontecendo? Isso é um projeto pessoal, de uma comunidade que você já está inserido. Você pode, por exemplo, ir lá e postar nas comunidades que você tem esse site, as pessoas podem entrar ali e ver, né, os resultados de partidas, coisas assim. Você pode também, daqui a pouco, pegar alguma notícia e colar ali, como um blogzinho, algo do gênero. Isso vai ajudar muito a você se colocar numa condição de, olha, eu preciso fazer uma coisa no meu site, ou no meu blog, ou no meu app, e eu não faço ideia de como fazer. E aí não existe tutorial que vai resolver a sua vida naquilo ali. Você até pode pegar um tutorial que faz algo que você precisa, mas não vai ser exatamente o que você precisa. Então você vai se forçar a conseguir resolver aquele BO ali, né? Aquela coisa que você não está conseguindo. E uma vez que você consegue resolver esse problema, você tem um avanço muito maior do que qualquer tutorial, qualquer coisa que você possa fazer. Isso avançou muito a minha carreira depois que eu entrei na área, mas eu tenho certeza que teria avançado mais ainda a minha entrada na área de fato se eu tivesse feito isso desde o início.
Eu já me perdi aqui em qual coisa que eu falaria, mas uma coisa que eu falaria com certeza também para quando eu estava começando é não tenha medo de entrar nas entrevistas e mesmo que você ache que você vai ser literalmente humilhado e pisoteado numa entrevista, vale mais a pena fazer a entrevista do que não fazer, do que ficar com medo de entrar na entrevista, né, e ser literalmente esculachado ali pelo recrutador, porque você não sabe tudo. E, cara, é normal, tá? Depois eu participei de muitas entrevistas em que, inclusive, eu fui muito mal nas entrevistas e faz parte. Eu acho que né, no percurso, né, vai ter algumas empresas que vão gostar muito do teu perfil e vai ter algumas empresas que não vão gostar, vão querer que você saiba mais ou algo do gênero. Mas o mais importante de participar de entrevistas que eu fui mal é poder entender o que que os recrutadores estavam perguntando, o que que eles estavam pedindo e o que que eu tinha com certeza que ter o conhecimento e saber falar sobre aquilo. Então, às vezes a gente sabe fazer uma coisa, mas na hora de explicar como é que a gente faz ou na hora de usar o termo correto para aquilo, a gente às vezes não lembra. E pode ser que alguém te pergunte numa entrevista, você simplesmente não sabe daquele jeito, mas ao longo das entrevistas que você vai fazendo, você vai pegando os macetes e entendendo o que que é importante ou o que que não é. Então, isso, cara, a prática é a única coisa que vai te dar isso. Você não tem como ficar treinando, treinando, treinando para entrevistas para sempre, se você não coloca teu time para jogo em algum momento e entende o que que cada etapa da entrevista vai precisar. Por exemplo, uma etapa da entrevista é a etapa com o tech recruiter, né, com o recrutador ali. E o recrutador da área da tecnologia, ele vai te fazer várias perguntas e é uma das etapas, muito diferente de uma segunda etapa, que é a parte do recrutador técnico. E aí o recrutador técnico, ele provavelmente é alguém da empresa, um líder técnico, algo assim, que ele vai te testar sobre a tecnologia em si, sobre as coisas que você sabe fazer e o que você já fez. E às vezes depois tem uma etapa que vai dar um teste técnico ou algo assim, né? Mas você só vai saber o que falar em cada uma das etapas e o que focar em cada uma das etapas quando você estiver fazendo entrevistas. Então, não tenha medo de entrar na porcaria da entrevista. Vai lá e, assim, o não você já tem. E aí você pode pensar, ah, mas o não é o máximo que eu posso conseguir. Eu posso conseguir uma humilhação total e completa ali na entrevista, porque o pessoal vai me destruir ali, vai me perguntar coisas que eu não sei e tal. Beleza, e daí? uh, Eles vão esquecer de ti depois, logo em seguida, entende? Então, literalmente, não tenha medo. Entra, abre a câmera, dá um sorriso e se você não souber alguma coisa, diga: Eu nunca fiz isso, mas que bom que você perguntou, porque eu tenho certeza que se eu for atrás eu vou conseguir fazer, etc, etc. Então, tem várias formas de você lidar com uma questão de não saber na hora da entrevista. Inclusive, no curso da Javanalta Academy tem um módulo só sobre entrevistas e o que você pode falar em cada uma dessas situações que podem te causar um embaraço, mas que você pode treinar ali para sair, né, pela tangente, vamos dizer assim. E essas coisas que eu fiz que me atrapalharam e que eu diria para eu não fazer, né, são importantes, mas eu acredito também que eu fiz algumas coisas que foram muito úteis para mim e para minha carreira e aí, se você quiser saber as coisas que eu reforçaria para fazer, né, se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim e dizer assim, olha, isso aqui você está fazendo correto, né? Continue fazendo isso. Eu vou deixar um vídeo aqui te indicando, né, para você também dar uma olhada lá e fazer também as coisas boas que eu fiz, né? E não só escapar de coisas aí que eu acredito que eu fiz errado e que eu faria diferente na minha vida. Então, te espero lá no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.